Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que o curso de Teologia da Unifil está promovendo nesta noite muito especial. Sejam todos bem-vindos e aproveitem, desfrutem deste momento. Comigo aqui no estúdio, eu tenho dois grandes nomes da teologia da nossa instituição, do Centro Universitário Filadélfia de Londrina. Do meu lado direito, professor Dr. Silas Barbosa Dias, é professor de Teologia Sistemática da nossa instituição, bem como de outros cursos, um grande nome da casa. Do meu lado esquerdo, professor e chanceler da Unifil, Dr. Osni Ferreira, também um nome de grande tradição, de muito peso aqui da nossa instituição. E nós vamos fazer esta live relembrando um primeiro momento que fizemos algumas semanas atrás, sobre a missão centrípeta e centrífuga da igreja e a Covid-19. Claro, nós estamos enfrentando muitos desafios, nós estamos enfrentando momentos em que precisamos reaprender a viver do ponto de vista social e em todas as frentes, em todas as áreas da nossa vida. E o curso de teologia da Unifil, sempre pensando nos alunos, sempre pensando em toda a comunidade próxima, em todos aqueles que gostam do pensar, enfim, de estar se comunicando, dialogando com o contexto atual, nós então estamos promovendo esta live. Gostaria que o professor Silas Barbosa Dias cumprimentasse a todos aqueles que nos acompanham e também desse uma palavra introdutória de boas-vindas. Olá, estamos muito felizes e contentes pelo privilégio de estar aqui. É uma continuidade de um primeiro encontro que nós já tivemos e nós acreditamos que esse é um momento muito interessante. Nós estamos vivendo um dilema humano, um dilema social, psicológico, mas sobretudo um dilema espiritual. E é nesse momento que a gente precisa fazer perguntas novas, mas nós sabemos que a eterna palavra de Deus sempre tem respostas que ultrapassam o tempo, porque a Bíblia é um eterno que domina o agora. E é assim que eu quero começar dizendo que estamos aqui numa expectativa de que juntos possamos fazer um diálogo e com você sobre a realidade do momento. Perfeito, professor Silas Dias, essa palavra introdutória. Do meu lado esquerdo aqui, o professor, doutor e chanceler da nossa instituição, da Unifil, professor Osni Ferreira, por gentileza, suas considerações e essa palavra introdutória a todos aqueles que nos acompanham. Meu abraço para todos vocês, queridos alunos, quem sabe pastores e teólogos, pessoas que estão acostumadas a lidar com o mundo acadêmico. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesse contexto da nossa universidade, no curso de teologia, para abordarmos temas relevantes, ao mesmo tempo urgentes, significativos, nos dias que nós vivemos. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E nós estamos lidando com o ministério da igreja. Nós estamos aqui a serviço da igreja. E quando preparamos nossos alunos, o nosso grande sonho é que os nossos alunos vão servir a igreja de Cristo. E para isso é necessário estar não só bem preparado, mas também conscientizado da missão, da função, da tarefa que o pastor, o teólogo, ele tem no mundo que nós estamos vivendo. E certamente nós vamos viver uma igreja um pouco diferente após esta Covid aí. Quando ainda por já 3 meses, indo para 4 meses, possivelmente já, as igrejas estão com limitações nas suas reuniões. Muitas pessoas estão conectadas com outros grupos já. A internet mudou o nosso presente e mudou o nosso futuro. E como nós vamos lidar com tudo isso? E pensando nas cidades, o desafio das nossas cidades e a missão que Jesus deixou, a Missio Dei deixada pelo próprio Pai,
para cada um de nós. Vai ser um momento extraordinário, estou muito feliz de estar aqui junto com meu colega e amigo de tantos anos, Dr. Silas, e também com o professor Mildenberg. Muito bem. Eu gostaria de que nós começássemos essa conversa, esse debate aos doutores aqui no nosso estúdio. E eu queria dirigir uma pergunta, nós temos aqui pelo menos, nós temos algumas perguntas aqui a serem feitas desta maneira, nós vamos dirigir toda esta live de uma maneira bem organizada. Doutor Silas, se você me permite, eu gostaria que você comentasse conosco, com todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, a seguinte pergunta, uma resposta, uma colocação, a sua argumentação para a seguinte pergunta: como entender a diferença entre essência e forma em tempos de mudanças? Visto que nós estamos fazendo a segunda parte da nossa live sobre essa temática, eu gostaria que o doutor discorresse sobre isso, por gentileza. Eu gostaria de começar falando sobre essa palavra mudança, né? E nós já tínhamos conversado com o reverendo Osni, doutor Osni antes, e você falou alguma coisa sobre a necessidade de nós termos uma nova forma para fazer as coisas, e eu pensei que aí seria um bom caminho para a gente começar. Olha, é muito importante pensar o seguinte: tudo está mudando. Eu acho que é melhor já dizer o seguinte: tudo já mudou. Tudo já mudou. Há um sociólogo que fez uma afirmação que eu acho ela muito séria. Ele diz assim: o mundo jamais voltará a janeiro de 2020. Isso é um fato, né? Então, que mudou, mudou. E eu lembro que eu tinha dito antes que tudo tinha mudado, inclusive a mudança também já tinha mudado. Até a mudança mudou. Verdade. Porque todo mundo dizia que tudo muda, menos a mudança, mas até o jeito de mudar já mudou. Quer dizer, isso é forte, né? Até a mudança já mudou. Então, nós estamos vivendo num mundo de mudança. Alguém já disse que nós não estamos vivendo numa mudança, numa época de mudança. Nós estamos realmente vivendo numa mudança de época. Eu tenho uma convicção de que o século XXI começa agora. Sempre os séculos, eles começam em algum ponto muito importante, né? Todo mundo acha que o século XIX começou em 1900. Não, começou com a Primeira Guerra Mundial, começou em 1914. E deve ter terminado quando caiu os muros de Berlim. Mas quando ia começar o próximo século, todo mundo pensou que fosse com a queda das torres. Não. O século XXI está começando agora. Então, bem-vindo ao século XXI. Um século de mudança, um século de transformação. Agora, a igreja precisa tomar cuidado nesse momento. Por quê? Porque ela não pode perder a essência. Mas tem um problema. E é isso que nós discutimos sempre em teologia. O único jeito dela manter a essência é ser capaz de mudar a forma. Porque uma igreja que é presa a si mesma e às suas próprias formas, ela se torna escrava de si mesma e ela não tem futuro. A igreja só é livre quando ela é prisioneira do seu próprio Senhor, que é liberdade, que é vida, que é graça, que é redenção. Só escrava de Cristo é que ela é livre para servir ao mundo e servir a Deus. Lutero já dizia que ele era cativo da palavra de Deus, quer dizer, era cativo da essência. E nós fomos cativados pela palavra, fomos cativados. Então, quando eu trabalho essa questão da teologia, eu tenho que pensar o seguinte: a teologia ela precisa ser uma boa teologia. Porque se ela for uma ruim teologia, ela te leva ao engano, né? Então, a teologia, ela é boa quando ela busca a essência do Evangelho, a essência da palavra, ela se torna o quê? Espinha dorsal da missão da igreja. Então, a espinha dorsal é a essência. Agora, a forma, o jeito de fazer, o jeito de atingir a cidade, o jeito do culto,
Porque olha o seguinte, algo para nós pensarmos. Tudo parou. Alguém disparou a igreja? Bem, ela parou talvez de ir aos templos, mas ela não parou, não. É impressionante isso. A igreja é a única coisa que não consegue parar. Ninguém consegue parar a igreja. Você não ouve de futebol de ontem. Mas você ouve da mensagem que foi pregada ontem. Interessante isso. A igreja continuou agindo. Aliás, algo é muito interessante. A igreja, ela tem uma essência. O máximo que conseguiram mexer foi na forma, mas ninguém mexeu na essência. Bem, tem alguns lugares que só tinha forma, não tinha essência, não sobrou nada. Mas onde tinha a essência se fortaleceu. Então, a igreja tem uma essência em Cristo, tem uma essência em Deus, porque ela tem uma missão. Por isso que eu creio que algo que vai acontecer, e precisa acontecer daqui para frente, e o ponto que eu quero levantar, nós precisamos redescobrir a missão evangelizadora da igreja. Eu vou já colocando isso porque é onde eu quero chegar, lá no fim. Pós-coronavírus. Perfeito. Qual é a missão da igreja nisso? Qual é a sua essência? Então, aqueles que ficarem brigando pela forma vão ter um problema. Porque para mim só tem o seguinte hoje. Hoje só tem dois tipos de igreja. As que estão mudando e as que estão morrendo. Você tem que decidir logo de qual das duas que você vai participar. Se quer mudar em tempos de mudança ou se quer ficar pelo meio do caminho, certo? Por quê? Porque alguns estão resistindo às mudanças, outros estão sendo vítimas da mudança, ou serão vítimas da mudança, ou outros vão provocar a mudança, a fazer a mudança acontecer. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar aqui, para falar de essência e forma. Perfeito. Eu quero pegar uma carona, doutor Silas, nisso que o senhor acabou de colocar para todos nós, e perguntar para o doutor Osni, grande professor de teologia da missão urbana, dentro desse mesmo contexto. Professor, doutor Osni, em sua concepção, quem exerce o poder do mal sobre a cidade? Visto que na sua palavra introdutória o senhor até fez menção disso. Né, essa adequação, essa leitura, esse feeling que nós, a partir desse momento, vamos precisar ter nas igrejas e nas cidades. Realmente o desafio é muito grande a partir de agora. Eu concordo com o colega Dr. Silas, com a sua exposição ipsiliteris. Eu acrescentaria que aqui estão ignorando a mudança. E esse é o pior estágio que o ser humano pode estar. Quando nós pensamos na igreja de Cristo, nós temos que pensar aonde está esta igreja. Essa igreja está em que lugar? Houve uma época que a igreja estava no mundo rural, porque eram poucas as grandes cidades. Hoje não podemos pensar na igreja sem pensar na igreja urbana, porque o mundo está virando uma vila. Hoje não tem segredo mais de uma parte do mundo. O que acontece hoje em Nova York, nós sabemos aqui hoje. O que acontece na China, nós sabemos aqui. Infelizmente, não coisa boa da China, mas nós sabemos aqui. Então, a grande preocupação nossa hoje tem que ser com a igreja urbana, porque à medida que o tempo vai se passando, cada vez mais o mundo vai se tornando cada vez mais urbano. Por exemplo, a cidade que meu pai morava e que eu morei uma parte da minha vida lá, por sinal ele foi até prefeito dessa cidade, quando ele estava lá, ela tinha 16 mil habitantes. Hoje ela tem 7 mil habitantes. Então as cidades menores, elas no mundo, isso estou falando aqui no Brasil, isso é uma realidade no mundo inteiro. Essas cidades elas vão estagnar o seu crescimento.
E a igreja terá um grande desafio nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, para onde as pessoas vêm. Por que as pessoas saem das pequenas cidades para grandes cidades? Houve aí uma grande revolução industrial. As fazendas são tocadas hoje por grandes máquinas agrícolas. Hoje não tem mais a figura do trabalhador rural. Hoje não usa mais o animal para lavrar ou produzir alguma coisa. Hoje são grandes máquinas. Então, a mão de obra do homem, do campo, está em algum lugar na grande cidade. É por isso que Londrina tem crescido, Campinas triplicou, São Paulo, não sei até onde mais crescer, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no caso do Brasil. E essa é uma realidade no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, a igreja terá uma grande missão, ela precisa entender a sua missão na cidade. É interessante isso, porque quando vemos Jesus e a Bíblia, por exemplo, quantas vezes nós encontramos o nome cidades mencionados na Bíblia? Mais de 100 vezes. Naquela época já viu grandes cidades. E interessante que Paulo, quando agora surge Paulo, bem mais tarde, e Paulo ele começa o seu ministério, e nós sabemos que Paulo foi o maior pregador, foi o maior teólogo e foi o maior plantador de igrejas. Paulo ele passava pelos pequenos lugarejos, ele passava pelas vilas e ele ia diretamente para as grandes cidades. Quando lemos as suas cartas escritas no Novo Testamento, ele menciona ali grandes cidades. Ele não fala de pequenas cidades. Tessalônica era uma grande cidade. Roma era um grande centro urbano. Então, hoje, o fenômeno é o mesmo. Então, e com essa mudança, a igreja desse novo século, muito bem aqui explanado pelo colega Dr. Silas, qual é o nosso papel e a nossa tarefa? Bom, se a cidade é grande, tem muitas pessoas, há muitas misérias. E nós temos que pensar que se de um lado nós temos a obra redentora e o papel salvador, cuidador de Jesus, que veio para redimir e mudar todas as coisas, Jesus que ama a cidade, nós temos também a força do mal. Satanás está na cidade. Há uma luta entre o bem e o mal. Lá no Éden estava o bem e o mal. Deus criou o Éden, Deus criou o homem e a mulher, tudo era perfeito e maravilhoso. E quem que estava lá? Serpente simbolizando o mal, a figura de Satanás, que colocou dúvida no coração da mulher, ela comeu o fruto e levou o homem também ao pecado. Então, o grande problema é a igreja hoje saber, e os pastores, saber lidar a força do mal com a mensagem redentora da força do bem, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos ignorar, e o pastor que ignorar a sedução do mal na cidade, ele não terá um ministério frutífero, ele não saberá como lidar com a situação, e essa igreja não poderá alcançar o êxito que ela precisa alcançar, alcançando a vida, porque o mal, o Satanás, seduz a cidade, e nós temos que saber lidar com essas forças das trevas. Muitas vezes nós encontramos pastores totalmente que ignoram isso, se sabem, não falam sobre isso, e se sabem, não procuram aprofundar mais como lidar com isso. Não, quero dizer um lado prático, porque eu sou um professor, mas sou pastor. Na minha vida inteira foi como pastor de igreja, muito envolvido com o crescimento de igreja. E graças a Deus, por onde eu passei, a igreja cresceu. Não tem uma igreja, isso, você sabe disso, Silas, não tem uma igreja que eu passei que ela ficou do mesmo tamanho. Não tem uma igreja em que Deus me deu a oportunidade de ser pastor, que eu não fiz um reboliço e que eu não fiz. Da igreja pequena, uma grande igreja, expandi o espaço, crescemos, construímos e multiplicamos. Então, eu sou
Deus me deu a graça de ser um pastor ligado ao crescimento de igreja. Quero falar um pouco disso nessa nossa live aqui. Então, veja só, nós temos que lidar com isso. Não é? Nós temos que aprender a eliminar o mal do meio das pessoas. Por isso que anos atrás, mais de 20 anos atrás, nós criamos aqui na igreja de Londrina, que nós chamamos Noite da Libertação. E por muitos anos, a safra dos novos convertidos não vinham do domingo à noite como fruto do sermão do domingo à noite. E nem da antiga escola dominical no domingo de manhã. O grande número dos novos convertidos, quando a gente perguntava, como é que você conheceu a Cristo? Como aconteceu o processo de libertação? Aí eu fui convidado para vir na noite da libertação, na terça-feira, e ali eu entendi, passei pelas etapas, e eu fui fazendo os cursos, eu fui amadurecendo, me converti, eu, minha mulher, nós ficamos livres, nós éramos totalmente dominados pelo mal, nós tínhamos muitos problemas no nosso relacionamento, crise na nossa família, e nós somos uma família feliz. Então, é a luta, o bem que é maior, Jesus Cristo, com o Evangelho transformador. Tudo é possível aquele que crê. Jesus disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos enviarei. Levando essa mensagem de poder no meio do mal, porque a igreja está numa sociedade pervertida e perversa, onde o mal impera. Uma mensagem de esperança e de gozo. Que bom, professor, doutor Osni, ouvir estas suas considerações acerca dessa nossa pergunta. Mas eu quero ainda fomentar um pouquinho mais dentro da nossa temática, passando agora para o doutor Silas, em harmonia com o que o senhor falou, em harmonia com o que o doutor Osni acabou de nos apresentar para todos que estão nos assistindo e também dentro do contexto da nossa temática. E fazendo uma pequena lembrança do que a sua fala trouxe há pouco, existem dois tipos, né, de mudança na igreja. Primeiro seria a mudança dinâmica, propriamente dita, que temos experimentado, ou a igreja morre, seria a outra parte, né? Dentro desse aspecto, é possível mudar a forma sem perder a essência no que diz respeito à igreja e principalmente em todos esses fenômenos que temos sofrido? Eu gostaria de entrar por aí fazendo um gancho no que foi falado pelo Dr. Osni. Enquanto você está falando, minha cabeça começa a virar na teologia, e eu me lembrei de um teólogo de Harvard, que escreveu um livro há muito tempo atrás, mas eu estava refletindo recentemente sobre ele, que é o nome acho que você lembra desse livro, que A Serpente Não Decida por Nós. Exatamente. Interessante, porque me parece muito atual isso. Interessante, você falou aí, puxa, o que ele está falando aqui tem a ver com aquilo que foi falado por Heather Cox, que a serpente não decida por nós. O mal do mundo hoje, e pode notar, que o grande problema, que está acontecendo, as pessoas estão mais com medo do que a serpente está dizendo, do que a graça de Cristo, do que a força da palavra para dirigi-las. Exatamente. Porque a serpente, ela vende o medo. Exatamente. E a Bíblia propõe a coragem. E isso, quando você coloca que a própria ignorância está aí, essa ignorância até teológica, porque essa serpente vai continuar falando, ela tentou falar e Jesus no deserto resiste à voz da serpente. Exatamente. E o que é interessante é que as nossas cidades ainda estão muito presente a voz da serpente. Só no Apocalipse terá uma cidade onde a serpente está fora. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Exatamente. A serpente foi para sempre tirada. Estará no lago de enxofre. Isso que é incrível. Então, enquanto nós tivermos, nós teremos que tomar decisão. Espere um pouco. Não deixemos que a serpente decida. Os nossos ministérios, as nossas igrejas e o nosso povo têm que ouvir isso. É verdade. Né? Acho que esse é um ponto teológico que a gente muitas vezes uma teologia coloca, parece que ela não tem muita importância em certo momento, ela tem certo liberalismo, qualquer coisa, e de repente aquilo nós podemos pegar e dizer, espera um pouco, isso daí tem sentido agora, porque tem sentido nesse momento. Né?
é que nós temos que pensar na essência. Na essência. É possível, eu vou dizer o seguinte, o único jeito de não perder a essência é mudando a forma. Muitas igrejas estão com problema porque elas não querem mudar a forma. Aí ela perde a essência. Deixa eu explicar contar uma história rápida, para vocês entenderem a diferença de forma e essência. Um sujeito estava morrendo no deserto, de sede. Alguém chegou correndo com um cantil, abriu o cantil, colocou a água na boca dele, meio na marra, e ele jogou a água toda para fora e morreu de sede. Mas por que ele rejeitou a água? Não foi a água que ele rejeitou. Ele fazia parte de uma seita religiosa que era sagrada a água e só podia beber a água num cálice de cristal. E o sujeito deu a água num cantil. O problema dele, ele perdeu a essência por causa da forma. O único jeito dele ter a essência é se ele mudasse a forma. Tem igreja que morre, mas o cara não muda de jeito nenhum. Essa rigidez mata. Por causa do quê? Porque ele perde a água da graça e do evangelho. Não, tem que ser nesse copo. Se não for nesse copo, desse jeitinho. E tem gente que precisa voltar para os séculos passados para poder dizer, não, se for desse jeito, eu aceito. Então, ele fala isso em relação ao louvor, em relação ao evangelismo, em relação à igreja. Tem gente que morre por causa do copo. Essa rigidez por falta de água. Extremamente nociva, né, para a igreja, para essa teologia prática a qual nós temos proposto aqui, de certa forma. Né? Interessante, doutor. Então, isso que o doutor Osni coloca é muito importante sobre essa questão do mundo urbano. E esse mundo urbano que se tornou digital também. Esse mundo que você consegue chegar com o culto no mundo inteiro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quer dizer, você não sabe nem mais qual o tamanho da igreja. Exatamente. Né? Quer dizer, então, como que nós podemos fazer o melhor possível? Isso implica em mudanças. A forma de pregar. Porque esses dias, tem sido muito interessante, esses 60 dias ou mais, tem igreja que não mudou nada. Ele chega lá, faz tudo certinho, como se tudo tivesse acontecendo. Essa falta de mudança, nos Estados Unidos, 48% sumiu fora da internet. 48% pararam de assistir, começaram a procurar outros lugares. Por quê? Porque não quiseram mudar. Exatamente. A comunicação tem que mudar, o jeito de falar tem que mudar, o tipo de pregar tem que mudar, os sermões têm que se tornar mais indutivos do que categóricos. Puxa, isso é uma coisa tão simples, 2 palavras, mas muda todo um conceito. Exatamente. Jesus, por que Jesus era diferente dos escribas? Porque os escribas eram categóricos e Jesus era indutivo. Jesus chegava para a mulher samaritana e começava a pregar, fazia um sermão a partir da água. Então, isso que é importante. Nós temos que descobrir uma forma para mudar o nosso poder de influência que glorifica a Deus. Então, vou repetir a frase. O único jeito de não perder a essência é ter sabedoria e discernimento para mudar nas formas. Perfeito, doutor. Sobre isso, me permita falar com o doutor Osni, como a igreja, neste período, e tudo que nós já debatemos aqui, tudo que já conversamos, como é que a igreja exerce a Missio Dei, portanto? Olha, eu creio que o Silas acabou de mencionar, doutor Silas, na sua palavra agora. Esse livro de Havercock, você fez menção, é muito antigo, mas ele é muito atual. Porque as coisas que foram criadas por Deus, elas não passam com o tempo. Elas se renovam.
Então, veja só, a igreja, ela recebeu uma ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem. Lá atrás Deus deu uma ordem. E Jesus renovou esta ordem quando ele veio no seu ministério em plenitude, chamado Missio Dei. Quem cumpre essa Missio Dei? A igreja. Quem é a igreja? Não é o prédio. Não é o prédio. Não é por muito tempo as pessoas têm confundido igreja com prédio. Não, a igreja somos nós. Nós quem? Os lavados pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Essa é a igreja. Nós somos a igreja. Aqui, eu sou a igreja, você é a igreja, ele é a igreja, nós somos a igreja. Você está nos ouvindo, você é a igreja. Então, é o seguinte, nós como indivíduos temos uma missão. A missão de Deus. Jesus veio, fez a obra redentora, cumpriu a missão do Pai, foi à cruz, pagou pelos nossos pecados. E aqui é uma mensagem extraordinária, Dr. Silas. Eu tenho ouvido muitas mensagens legalistas, muito no Velho Testamento, mais pregando o judaísmo do que o cristianismo, porque Jesus Cristo sabia que por nós mesmos, nós não conseguimos, por nós mesmos, por nosso mérito, pelo nosso labor, pelo nosso agir, encontrar o perdão. Se não houver perdão em Cristo Jesus, pelos nossos atos, não há salvação em nós. Então, há aqueles erros, aquelas situações que nós precisamos de mudança, transformação. Mas o perdão já foi nos dado na pessoa de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então, veja só, e temos que levar a mensagem da Missio Dei ao mundo. E a igreja tem que fazer essa tarefa. Um dos professores da escola que eu estudei nos Estados Unidos, chamado Fuller, que você deve conhecer, é Paul Hibbert. Ele diz o seguinte, ele diz que a articulação da Missio Dei com o mundo e a história é, ao mesmo tempo, a presença de Deus no mundo. A presença de Deus no mundo. Como que Deus se faz presente no mundo? Através do compromisso da sua igreja, Qual é a forma que nós vamos cumprir a Missio Dei no mundo hoje, com toda essa realidade? Você acabou de citar aqui a pesquisa de Barna, nos Estados Unidos, depois do Covid. Sabe quando o Covid começou a crise da igreja? Em março. Março, abril e maio. 90 dias. A igreja está 90 dias com as suas portas fechadas. Agora que em alguns lugares está aberta para uns 30% do povo. Esse pequeno vírus mudou o mundo. E como você disse, mudou a igreja, a forma de pregar, de comunicar, etc. E o impressionante que hoje, e daqui para frente vai ser maior, e os pastores vão ter que parar, e nós, como escola de teologia, vamos ter que começar a pesquisar e ensinar como pregar para esse povo hoje. E não mais como antes. Concordo plenamente que nós vamos ter que reaprender a comunicação, porque o povo da minha igreja não vai ser mais local. As pessoas descobriram pastores, igrejas em muitas partes do mundo. Porque hoje o computador está tão avançado que você pode ouvir um cara pregando em inglês, mas você vai ouvir em português. E você pode ser alimentado da sua casa por um camarada num outro continente. E agora? Como que você vai fazer? Isso mesmo. A única forma que vai ajudar é quem vai batizar os seus filhos. E aonde vai tomar comunhão. E aonde você vai, porque o cristão tem uma responsabilidade, que é sustentar a obra de Deus com os seus dízimos e ofertas. E aonde vai fazer isso? Então, veja só, dos 48% que não mais estão ouvindo o seu próprio pastor, entendeu? 60% deles estão ouvindo outros pregadores, porque você pode escolher o pregador hoje.
Você pode escolher o pregador. Você quer ouvir, quem é o cara que você quer ouvir hoje? Então, muita coisa mudou após esta pandemia, o Covid-19. Então, nós, como pastores, nas nossas cidades, nós vamos ter que lembrar que essa vocação da igreja inclui, eu diria aqui, de maneira prática, três verdades, 3 aspectos que a igreja vai ter que focar muito. Primeiramente, para cumprir essa tríplice missão que a igreja tem, a igreja vai ter que fazer muito bem o que nós estamos falando aqui, que é a pregação. E eu vou embasar daqui a pouquinho isso na Bíblia. A nossa pregação, que é o anúncio. Pregação é a forma profética que anunciamos as boas novas do Evangelho. Não mais o Evangelho legalista, mas o Evangelho cheio da graça, que tem responsabilidade humana. Não é porque eu estou cheio da graça que eu não vou mais obedecer os princípios que a palavra de Deus me ensina. Não, mas eu tenho que entender a mensagem da graça, do amor, que me alivia e não me escraviza, como você acabou de falar, doutor Silas. A serpente coloca a culpa, não é? E o Evangelho traz esperança ao coração humano. Segundo aspecto é a questão do ensino. É o ensino. O povo evangélico sempre foi um povo dado muito ao aprendizado, porque até no passado muitos pastores até escreveram gramáticas, porque a pregação, o ensino da igreja foi muito forte a igreja. A igreja formou muita gente aprendeu a ler no Brasil, porque aprendia a Bíblia, ler a Bíblia na escola dominical, ou na academia bíblica, ou no curso de ensino, seja o nome que vamos dar. Então, é pregação, é ensino, e depois a cura. A cura. O homem em si é um ser caído, doente. E por isso que cada dia mais crescem as enfermidades. O ser humano é um ser doente. E Jesus fazia isso. E eu quero embasar isso, a teologia bíblica no Novo Testamento, porque é o que está na palavra de Deus, aqui lendo nesse exato momento, primeiro Mateus capítulo 4, quando no Evangelho de Mateus capítulo 4, porque não existe teologia sem Bíblia, concorda, doutor Silas? Não existe. A teologia sem Bíblia é filosofia. Eu tenho que ter Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus na minha mão. A teologia é pegar a Bíblia e aplicar isso na minha própria vida. Olha, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então, primeiro, ele mostra aqui o seguinte, o seu ministério de ensino. Jesus entrava nas sinagogas e ele ensinava. Ensinava sobre o reino de Deus. E nós temos que falar muito sobre isso. E um outro ensino, que isso vai nos levar muito em breve, à medida que o mundo está em mudança, é que no meio de tudo isso há muitos sinais relacionados com um evento apocalíptico chamado a volta de Cristo, que a igreja não tem pregado muito sobre isso. Parece que os pastores evitam falar sobre a volta de Cristo. E nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Será, aonde que nós vamos encontrar o Covid? Em Mateus 24, que fala sobre os sinais da volta de Cristo. Creio que foi Calbart que disse, você gosta muito de Calbart. Eu tenho uns problemas com Calbart, mas ele disse algumas coisas interessantes. Nós precisamos de ter a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. A Bíblia na mão e o jornal na outra. Porque muita coisa que o jornal está falando, a Bíblia já falou. É o cumprimento da Bíblia. Não é que o jornal está trazendo alguma coisa nova. A Bíblia está se revelando. E para isso tem que haver ensino. Cada vez conhecer mais a palavra de Deus. Então tá, primeiro ensino. Jesus percorria quem? Gente, Jesus, o maior sábio do mundo, da história, do universo. Como o homem que viveu 3 anos e meio aqui na Terra,
porque Ele é o próprio Deus. Segundo, pregando o Evangelho, pregando o reino. O reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Evangelho do monte. Pregando o reino. Então, ensinando, pregando e terceiro, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A história do povo é o mesmo, não mudou. O nosso povo continua doente. Toda campanha que eu faço na igreja para cura e faço um apelo para ser curado, as pessoas vêm, a maioria para frente. Todo mundo tem um problema. É na coluna, é no estômago, é nos olhos, é na cabeça, é na laringe, agora o Covid, etc., vai por aí afora. Então, qual é a tríplice missão da igreja? Qual é a vocação da igreja? Qual é a mission day da igreja? É a igreja, o evangelho, nesse mundo sofisticado da internet. Nós estamos no mundo inteiro agora. O mundo está perto de nós. Mas com essa tríplice missão. Que eu estou ensinando, que eu estou pregando. E como que, através da igreja, o Espírito Santo está agindo no ministério da cura e dos milagres. E só para fechar esse pensamento, que não ele vai ficar aí manco, eu gostaria de ler aqui no capítulo 3 de Marcos, no capítulo 3, quando Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos que vão dar continuidade o que Jesus veio fazer aqui. Jesus não fez uma missão e foi embora, vocês estão abandonados. Não, Jesus, ele teve uma missão que teve um início, meio e fim. Ele começou e ensinou, ele deixou homens preparados. E a igreja agora, essa igreja, a vocação urbana da igreja, a igreja está no mundo, nas cidades em sofrimento, ela tem essa missão. Olha o que ele disse. Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Ele escolheu. E vieram para junto dele. Olha o que ele disse. Versículo 14 de Marcos 3. Então designou, ele deu uma ordem. Daí a vocação. Deu uma ordem para estarem com ele e para os enviar a fazer o quê? Ele disse, pregar. Primeira coisa, pregar. É missão do discípulo de Jesus. Eu sou discípulo, essa é a minha missão. Você é discípulo, é a sua missão. Nós temos essa missão. Segundo, e exercer autoridade de expelir demônios. Aqui está o ministério da cura, de quem prega, da igreja. Então a igreja prega, ensina e cura. Impressionante isso aqui, exercer autoridade de expelir demônios. Porque nós sabemos que muitas enfermidades que estão nas pessoas e estão nas cidades são enfermidades trazidas pelas forças demoníacas. E daí o ministério da cura. E nós sabemos que quando Paulo fala sobre os dons, existe o dom de curar, os dons de cura. Então, veja só, se a igreja de hoje não entender isto, o que ela vai oferecer para esse povo que está aí ávido, sedento, por alguma coisa transformadora? O povo cansou da religião, porque a religião não muda ninguém. Você falou muito bem quando você falou dos fariseus. Não mudava nada. Estou falando da forma. Como que nós, como igreja, agora, nesse século 21, pós-Covid-19, nesse mundo totalmente transformado, vamos exercer a nossa missão e não podemos esquecer dela. É uma tríplice missão. Nosso ensino, nossa pregação e o ministério de poder na igreja. Ministério de poder, o ministério de cura e libertação. Amém. Muito bom. Você que está nos acompanhando, eu penso que você está sendo extremamente abençoado, tal qual eu estou, no meio de dois grandes teólogos, dois nomes muito respeitados aqui da nossa instituição, da Unifil. Graças a Deus por isso. Eu quero
dar continuidade e partindo aqui para as considerações finais por parte do Dr. Silas. Dr. Silas, em suas considerações finais nesta via de mão dupla, né? Essa é a missão centrípeta e centrífuga. Isso. Eu gostaria que o professor, que o doutor, por gentileza, abordasse também que fatores neste momento, que fatores são indispensáveis para a igreja em sua missão pós-Covid-19. Eu sei que tem alguns minutos só, mas eu quero começar dizendo, Paulo disse no capítulo 1, versículo 15 de Romanos, estou pronto a anunciar o Evangelho. Isso. Creio que o Evangelho é, como Paulo disse, a única resposta para o dilema humano. O Dr. Osni foi muito feliz nisso, colocando este Evangelho que expulsa demônios, que cura enfermos, porque Cristo é aquele que sara, aquele que cura, aquele que opera. Eu creio que alguns fatores são fundamentais. Nós precisamos de uma igreja, de homens e mulheres, pastores, líderes, que estejam submissos ao Espírito Santo. É fundamental. O século XXI, o tema mais importante será o Espírito Santo. Billy Graham esteve visitando Karl Barth, você citou Karl Barth, e ele falou, eu estava numa conferência que o Billy Graham falou isso. Eu perguntei a Karl Barth, qual será o tema da teologia do próximo século? Ele disse, sem dúvida nenhuma, será o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é fundamental. A teologia agora precisa mergulhar no Espírito Santo. Precisamos de uma igreja fundamentada no Espírito Santo para ter sabedoria, discernimento a agir. E todos precisam ser mobilizados. Essa missão evangelizadora da igreja, que o doutor Osni fala, só é possível quando todos estiverem mobilizados. Exatamente. Porque a igreja tem autoridade e ela tem dons. Ninguém neste planeta tem maior autoridade do que a igreja. Porque ela está debaixo da autoridade daquele que é Senhor do universo. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele dá autoridade à igreja. É essa autoridade que nós temos e é aí que nós temos que começar. Maravilhoso. E temos algo, os dons do Espírito. E um dos dons é o dom de cura. E o mundo está doente e o mundo está adoecendo coletivamente. Concordo plenamente com isso. E nós precisamos de ser um canal de cura. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, Paulo disse, ele disse, eu sou devedor, mas ele disse, estou pronto. Estou pronto a anunciar o Evangelho a vós outros. Nós precisamos de prontidão pós-Covid-19, diante do Espírito Santo, firmados na palavra e com coragem, não deixando que a serpente decida mais. Com fé, com ousadia, na unção do Espírito. É isso. Que bom, Dr. Silas. Eu quero dirigir agora essa colocação, essas considerações finais para todos aqueles que estão nos acompanhando, ao Dr. Osni. Em suas considerações finais, Dr. Osni, por gentileza, aborda para nós alguns aspectos tais quais os fatores, ou se existem alguns fatores comuns encontrados na igreja em crescimento, principalmente depois da Covid. Essa é uma resposta longa. Se eu não tenho, quanto tempo eu tenho aqui agora? Pode seguir. Pode seguir. É o seguinte, primeiro eu quero concordar ipsiliteris. Eu estou finalizando um livro. O Ministério Relevante. Um capítulo é dedicado ao Espírito Santo. Eu sou fruto de um ministério, de uma igreja que creu na ação, no agir do Espírito Santo. Igreja presbiteriana. Muita gente pensa que a igreja presbiteriana é uma igreja fria, mas há diferenças. Eu sou fruto, meu chamado ao ministério é fruto de uma experiência ligada ao agir do Espírito Santo. Eu sempre entendi que o crente não tem vida cristã abundante sem o Espírito Santo, não existe ministério frutífero sem o Espírito Santo
e nada acontece sem o poder do Espírito Santo. Não é a capacidade do homem, mas é o agir dele. É claro que é maravilhoso você ouvir uma pregação lúcida. Muito gostoso você ouvir um ensino com inteligência. Mas tudo isso, sem o agir do Espírito Santo, vira nada. Por isso que você vai na Europa e você procura uma igreja viva, você não encontra. Ministradas por homens competentes. Holanda. Você vai no Nordeste dos Estados Unidos. Não tem mais aqueles homens que queimavam pelo poder do Espírito Santo que geraram os grandes avivamentos do passado. Serão esses homens que vai fazer diferença na igreja pós-Covid. Essa é a igreja que vai fazer diferença no mundo, e no Brasil e aqui também. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos, apresentava a eles de forma invisível, falava com eles e disse a eles: olha, vocês vão permanecer aqui em Jerusalém. Atos, Lucas 29, 46. Vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios, preenchidos da autoridade. E no dia que ele foi ao Monte das Oliveiras e foi assunto ao céu na sua ascensão, as suas últimas palavras foram estas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja só, esta é a mensagem, não tem outra, não tem outra. Nós vamos, a essência não muda, vamos para a forma. Agora, como que a igreja odierna, como que a igreja presente desse século pós-Covid-19 vai fazer e cumprir a tarefa de Jesus? Esse é o grande desafio. Que nós, pastores, especialmente os mais novos, porque Silas, você e eu, nós estamos passando, na verdade, nós temos aí muito chão para frente, mas nós estamos passando o nosso cajado. Você já passou o seu, eu já passei o meu, aqui em Londrina. Esses jovens pastores terão que reaprender, e creio que vamos ter que começar a refletir como vamos levar essa mensagem cheia desse poder chamado Espírito Santo, para que a igreja de Cristo seja preparada para os seus últimos dias. Eu não sei quando, mas uma coisa é verdade, está muito mais próximo do que a gente imagina, baseado em tudo que nós estamos vendo e nós estamos falando. Agora, sobre essa questão que você acabou de fazer menção aí, meu irmão, eu queria só pegar uma ideia aqui, é o seguinte: eu sou fruto de uma escola, que é o Fuller, que tratou muito sobre essa questão do crescimento da igreja, né? Eu estudei muito Donald McGraven, né? E esses homens aí. E eu quero só deixar, para encerrar esse momento, algumas ideias aqui, 4 axiomas do crescimento da igreja. Peter Wagner, que já morreu uns anos atrás, pouco tempo atrás, deixou muita coisa escrita, um homem muito piedoso, muito sensível à voz do Espírito Santo, trabalhou sobre isso. E depois um porto-riquenho chamado Juan Carlos Miranda escreveu um manual, e ele falou alguma coisa que eu sempre me identifiquei, e é verdade. A igreja de hoje vai ter que se ajustar, mas ninguém, mesmo a igreja, porque ela nunca vai deixar de existir, se reunir no lugar, ela poderá ser maior. Eu não saberei quem vai fazer parte da minha igreja, porque vai ter muita gente de longe me ouvindo, interessado nisso que eu falo. Mas aqueles que estão próximos na minha cidade, e você que é pastor, você que vai ser pastor, para que haja um crescimento da igreja,
4 coisas precisam acontecer. Eu quero usar as ideias lá do Fuller e também que depois Juan Carlos Miranda colocou isso. Primeiro, o pastor deve querer que a igreja cresça e estar disposto a pagar o preço. Então, eu tive que pagar um preço, e nesse livro que estou escrevendo, estou reconhecendo e me arrependendo de algumas coisas que eu não fiz, até prejudicando a minha família por causa do reino, porque pela razão do crescimento da igreja. Há um preço para pagar isso. Eu poderia, Silas, ser alguns pastores que eu conheço, bem perto da gente, estar no mesmo lugar, o mesmo templo, um pouco menos, talvez um pouquinho mais de pessoas que eu tinha 35 anos atrás. Mas eu preferi ganhar muitas vidas e ter um ministério diferente, pagar o preço por isso. Se você começar a analisar nas cidades, você vai encontrar em muitas cidades que há 40 anos a igreja está no mesmo lugar, possivelmente o mesmo pastor, com o mesmo número ou menos do que ele tinha 35 anos atrás. Como você está morrendo, daqui a pouco vai morrer mais. Como você diz, não quer a mudança. Segundo lugar, então, que eu quero mencionar aqui, usando a ideia, a liderança comigo da igreja tem que estar disposto a pagar um preço e estar disposto que a igreja cresça. Não só eu como pastor, como líder, mas a minha liderança. Então você, aqui muitos alunos, hoje acadêmicos de teologia, teólogos estão aqui, pastores, nos ouvindo, você quer que a sua igreja cresça. Mas não adianta você querer sozinho. Você e a sua liderança. Você tem que fazer uma aliança com a sua liderança. E buscar instrumentalidade, metodologia, pedagogia bíblica e teológica para você crescer. Que é um outro assunto que nós podemos abordar aqui. Como o que fazer para a igreja crescer. Terceiro lugar. Então, primeiro o pastor, segundo a liderança. Depois, o pastor e os líderes devem estar dispostos a estar de acordo com uma meta de crescimento solidificado da igreja. É uma terceira caminhada, um terceiro passo, que envolve, na verdade, muitas ações concretas, dinâmicas e trabalho interno. E em quarto lugar, então, a igreja precisa estar sadia. Porque é o seguinte, quem dá cria é a ovelha, não é o pastor. E ovelha sadia, ela dá cria. Então, a igreja precisa estar sadia. O povo, o nosso rebanho, como um todo tem que estar. Né? Não pode estar aí enfermidade nenhuma. E o fogo tem que estar nesta igreja. O fogo tem que estar lá. Então, se isso acontecer, nós vamos experimentar um tempo de crescimento, revitalização, alegria, gozo, gente, coisa acontecendo em todos os lados. E o fogo do céu manifestando na vida desse povo e as pessoas sendo alcançadas para o Senhor Jesus que virá buscar a igreja, cada um de nós. Muito bom, doutor, muito bom, que bênção. Pessoal, de fato, uma aula, uma mega aula, algo precioso de Deus para as nossas vidas, essa live, essa temática e a companhia do Dr. Silas Barbosa Dias e do Dr. Osni Ferreira, nossos professores aqui da Unifil, Centro Universitário Filadélfia de Londrina. Eu quero agradecer de coração a presença do Dr. Silas, do Dr. Osni Ferreira. Quero agradecer a sua presença. Eu espero que você tenha sido abençoado, tal qual eu fui. E, enfim, algo precioso de Deus para as nossas vidas. 2 colocações. Paulo, o apóstolo Paulo, estou pronto. E da parte do Dr. Osni, ser-me-eis testemunhas. O Espírito de Deus nos capacitando. E você, está pronto? Você
tem desfrutado, tem tido esta fome, este desejo do Espírito de Deus na sua vida, no seu ministério, para que possamos de fato fazer diferença como acadêmicos, como pastores, como líderes da igreja nesta missão extraordinária que está sobre os meus e sobre os teus ombros. Pós-Covid-19 é algo para nós refletirmos, é algo para nós pensarmos e desta maneira aprimorar o nosso conhecimento e a nossa espiritualidade. Com isso nós encerramos esta live aqui do nosso curso de teologia da Unifil. Deus os abençoe, grande abraço a todos e até a próxima.